Deixa iniciar aqui. Pronto, já iniciou a gravação. Semana passada a gente trabalhou as variações da segunda lei de Mendel, certo? Então, nós vimos o contexto relacionado a aquelas variações, por exemplo, a herança quantitativa, né? A epistasia, certo? Alguns fatores ou algumas, como poderia dizer, algumas características cuja a hereditariedade fugia aquelas proporções matemáticas propostas por Mendel, tá? E aí foi descoberto que haviam outros mecanismos de herança dentro dos padrões da segunda lei de Mendel, ok? Então, hoje o que a gente já vai ver está relacionado com a parte da genética mais moderna, tá? Já está ligado ao contexto da atualidade na genética, tá? Que é a parte de linkage, mapas gênicos e companhia limitada. E aí a gente vai ver que, por exemplo, a parte de linkage, de mapas gênicos, tá? Já se integra também a questão de manipulação de material genético, aí a gente vai ver clonagem, transgênicos, terapia gênica. Então, basicamente vai ser isso que a gente vai trabalhar, certo? Até o final do ano, certo? Esse é praticamente nosso último conteúdo, que é um conteúdo fácil de se compreender, tá? Mas ele é um pouquinho extenso, tá? E tem um monte de pequenas, como eu poderia dizer, particularidades, digamos assim, que a gente só encontra especificamente em cada um desses conteúdos, ok? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar essa parte de linkage, certo? São genes que ficam ou que migram de forma ligada, certo? E aí a gente vai ver crossing over, taxa de permutação. Bom dia, Isa! Que bom que você veio assistir ao vivo. Bom dia, meu anjo. Tudo bem? Tudo ótimo, meu amor. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ver, certo? A parte de linkage, a gente vai ver como que ocorre a variabilidade genética durante a formação dos gametas por meio do crossing over ou permutação, também chamada de recombinação, tá? E a gente vai meio que aprender a determinar quais são gametas parentais, quais são os gametas recombinantes, tá? E o porquê do linkage fugir também à segunda lei de Mendel, certo? Então, vou parar minha câmera aqui, tá? Porque se ficar com a câmera ligada, o meu computador ele fica travando. E eu vou fazer o meu screen share, ou seja, o meu compartilhamento de tela com vocês, ok? Pronto, tá aí, ó. Ligação fatorial, também chamado de linkage, permuta gênica e mapa cromossômico. Da ligação fatorial ou linkage, se a gente pegar o nomezinho aqui, ó, linkage, link, quer dizer ligar. Ligar o quê? Os genes. São genes que estão ligados entre si no mesmo cromossomo. De modo que, se esse gene ele vai para um determinado gameta, o outro gene que está ligado a ele obrigatoriamente também vai. Deixa eu abrir aqui aquela paradinha do Paint para a gente ficar escrevendo. E aí, o que é que a gente vai ter? Por exemplo, na segunda lei de Mendel, ele dizia o seguinte, eu tenho aqui, ó, o Azão com o Azinho, certo? E eu tenho aqui... Ixi, como ficou feio. O Bzão com o Bzinho, tá? Então, basicamente aí eu tenho 4 genes que estão em 4 locos gênicos diferentes, em 4 filamentos de cromossomos diferentes também, tá? Então, nesse caso aí, eu posso ter combinações aleatórias entre o Azão Bzão, certo? Ó, o Azão com o Bzão. Eu posso ter o Azão com o Bzinho. Eu posso ter o Azinho com o Bzão. E eu posso ter o Azinho com o Bzinho, certo? Isso aqui é a segunda lei. Só que alguns genes, eles podem estar ligados entre si. Como? Dessa maneira aqui, ó. Eu posso ter o Azão e o Bzão ligados em um mesmo cromossomo, o Azinho e o Bzinho ligados no mesmo cromossomo. Nesse caso aqui, eu só vou poder produzir 2 tipos de gametas. O gameta Azão-Bzão
e o gameta Azinho Bzinho, já que os genes estão ligados entre si, tá? Então, o Azão está ligado com o Bzão, o Azinho está ligado com o Bzinho, de modo que, para onde o Azinho for, ele obrigatoriamente vai carregar quem? O Bzinho. Ou seja, eles sempre vão migrar ligados, eles sempre vão migrar agregados, eles sempre vão migrar linkados, tá? E se eles são genes, aí é onde entra o nome, linkage, tá? Então, ligação entre os genes. Deu para sacar aí qual que é a diferença dos genes segregados, que são aqueles genes que estão em cromossomos diferentes, e dos genes linkados? Tranquilo aí, tranquilo? Beleza, então vamos nós. Em relação à ligação gênica ou linkage, ocorre quando dois ou mais genes responsáveis por diferentes características estão localizados em um mesmo cromossomo. Trata-se de um caso de ligação gênica. Diz-se que os genes estão ligados ou em linkage, ou seja, estão linkados entre si. Nesse caso, a quantidade de gametas portanto, a frequência da descendência apresentarão diferenças em relação ao proposto pela segunda lei de Mendel, segundo a qual o cruzamento com dihibridismo resulta naquela proporção, né? 9, 3, 3, 1. Aqui, com o linkage, essa proporção já vai ser diferente. Então, matematicamente falando, eu já meio que vou ter algumas pequenas diferenciações. Espera que o negócio apitou aqui. Eu acho que tem alguém na sala de espera. Ué. Ah, tá aqui. Não, não tem. Pareceu aqui que alguém estava para entrar e depois sumiu. Então vamos voltar. Ô, professor, deixa eu só tirar uma dúvida aí, por Duvide, minha favor. princesa. No começo, logo no comecinho, o senhor falou que a gente ia ver um assunto que a gente vai ver até o final do ano agora. Até a gente tá no final do ano. Tipo assim, qual é mesmo? Esse que a Que gente eu... está vendo agora já é a parte de genética, está no livro 4. Mas é a parte de genética moderna, que envolve Certo, clonagem, transgênicos, terapia gênica, que é o que nós chamamos de biotecnologia, certo? Contexto da certo, biotecnologia que a gente vai trabalhar, certo? certo. Então, ó, estudo de dois genes, né? DOS, não, tá? Bota um I aí no meio. No estudo de dois genes ligados, a incidência de crossing over ou permutação será fundamental. Alguém aqui lembra o que é crossing over? E aí, o que é o crossing over? Eu tenho aqui ó, um cromossomo. E eu tenho aqui outro cromossomo. Ah, o que acontece? Nessa área aqui, Lembrei. ocorre um contato entre eles, tá? A formação do que nós chamamos de quiasmas. E aí, o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar na troca de partes entre os cromossomos, certo? Então, quando isso aqui acontece, a gente disse que aconteceu o quê? Eita, que minha letra agora ficou feia. O crossing over ou permutação, tá? Crossing over ou
permutação, certo? Então, o que isso vai interferir, pessoal? Isso vai interferir na formação de gametas com maior variabilidade genética, tá? Em que sentido? Vamos lá para vocês entenderem. Ó, aqui eu tenho genes ligados, ó, o Azão está ligado com o Bzão, o Azinho está ligado com o Bzinho. Quando eu vou formar os gametas, eu só vou formar 2 tipos de gametas. Eu tenho possibilidade aqui para 2 tipos de gametas, tá? O gameta Azão Bzão e o gameta Azinho Bzinho. Esses gametas chamam-se de gametas parentais. Por que são parentais? Porque vão ter a mesma combinação genética que eu tinha na célula que deu origem a eles, tá? Mas aí, tá? Existe o chamado crossing over, tá aqui, ó. Tá até em azul e vermelho para ficar melhor de entender. Eu tenho os cromossomos duplicados. Aí aqui eu tenho o Azinho ligado ao Bzinho e o Azão ligado ao Bzão. Essas partes aqui são as partes que entram em crossing over, ou seja, são as partes que serão trocadas. E aí eu vou ter uma combinação de um dos cromossomos com Azinho Bzão e o outro vai ter o Azão com o Bzinho, que são 2 combinações diferentes dessa aqui, ó. Essas combinações são as combinações parentais, tá? E aí, as combinações parentais, a gente vai ter basicamente, deixa eu botar isso aqui para cima. Isso aqui, ó. Essa combinação parental vai ser expressa aqui. Essa combinação parental vai ser expressa aqui, certo? Só que a combinação Azinho Bzão não existe aqui nos parentais, tá? Essa combinação Azão Bzinho não existe aqui nos parentais. Essa combinação nova, tá? Recebe o nome de recombinante. São os gametas com uma recombinação, com uma nova combinação, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho novas características, ou pelo menos eu tenho um aumento, tá, na variabilidade das características devido a esse crossing over, ok? Então, opa aí, ó. Quantidade de gametas, tá, a frequência da descendência, apresentará diferenças em relação ao hibridismo, já que a incidência do crossing over será fundamental. Crossing over ou permuta, ou permutação, tanto faz, é a troca de partes entre cromossomos homólogos durante a meiose, que é o processo de formação de gametas. É um dos principais fatores para a variabilidade genética. Por isso que aqui, ó, eu tenho 2 variações que foram geradas a partir desses parentais aqui. Então, quando eu tenho essas variações, a partir desses parentais, eu tenho os chamados recombinantes, ou seja, é uma nova combinação utilizando aquilo que já se tinha anteriormente. Aí mostrando, ó, como que acontece a recombinação ou crossing over ou permutação, tá? Os cromossomos homólogos se emparelham, eles se tocam formando áreas denominadas de quiasma, tá? Depois eles se soltam, e quando eles se soltam, partes de um pode ser herdado pelo outro. Então, a partir daí, eu tenho um aumento na variabilidade das características devido a essa troca. Então, quando os indivíduos estão em linkage total, que é a ligação fatorial completa, o que acontece? Não vai haver crossover entre os genes em estudo. Nesse caso, não vai haver recombinação gênica. E no final da gametogênese, eu vou ter apenas gametas parentais, ou seja, aqueles gametas cuja configuração é igualzinha à configuração da célula que deu origem a eles, certo? Então tá aí, ó. Eu tenho aqui o indivíduo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, tá? Primeira divisão por meiose, mesma coisa. Segunda divisão por meiose. Eu só vou ter aqui a formação de 2 combinações de gametas, o Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho. Então, não há recombinação após a primeira divisão, pois não houve o crossing over, tá? Não havendo crossing over,
só haverá gametas do tipo parental, porque o Azão Bzão é igual ao que tinha aqui no início. O Azinho Bzinho é igual ao que tinha aqui no início, certo? Então, não tive nenhuma diferença em relação ao que já existia, tá? Então, eu vou ter 100% dos gametas parentais, tá? Já quando eu tenho um linkage parcial, que é a ligação fatorial incompleta, é quando vai ocorrer o crossing over. Quando ocorre o crossing over, o que vai acontecer? Eu vou ter recombinação gênica. Tendo a recombinação gênica, no final do processo, eu vou ter o quê? Formação de gametas parentais e também formação de gametas recombinantes. Tá? Então, nesse caso aí, nós teremos uma maior variabilidade gamética decorrente desse processo de crossing over ou permutação. Então, vê o que acontece. Ó. Tá o Azão Bzão, Azinho Bzinho, do mesmo jeito que tinha lá no início. Tá? Sendo que esses cromossomos se aproximam e olha o que está acontecendo exatamente aqui. Está acontecendo o quê? Está acontecendo a troca de partes. Ó, o Bzinho que antes estava aqui veio para cá, o Bzão que estava aqui veio para cá. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho o crossing over. Aconteceu o crossing over, vou continuando aqui, ó. Só que agora eu tenho a combinação Azão-Bzão, a combinação Azão-Bzinho, a combinação Azinho-Bzão e a combinação Azinho-Bzinho, tá? Então, nesse caso, o Azão-Bzão, ele é igual ao que eu já tinha aqui, certo? O Azinho-Bzinho, ele já é igual ao que eu tinha aqui. E esses dois carinhas aqui, ó, que é o Azão Bzinho e o Azinho Bzão, são completamente diferentes do que eu tinha aqui. Tá? Se eles são diferentes dos gametas parentais, ou se eles são diferentes da combinação parental, esses caras são chamados de recombinantes, certo? Até aí, tranquilo, de boas, de boinhas. Então, podem ver aí, ó, o que ele vai dizer. Ó. Ocorrência da recombinação gênica devido ao crossing over. Tá aqui a ocorrência, tá vendo? Dentre os gametas formados, 50% serão Azão Bzão e Azinho Bzinho, que são os gametas parentais, e 50% serão os recombinantes Azão Bzinho e Azinho Bzão, certo? Então, no caso dos genes ligados, na herança dos genes ligados, a frequência dos gametas de um heterozigoto depende da taxa de recombinação que ocorre entre os cromossomos homólogos. E aí onde está? A taxa de recombinação, ela vai ser diretamente proporcional à distância que os genes estarão entre si. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre medidas de distância gênica, certas unidades de recombinação ou unidades de Morgan. E aí vocês vão entender melhor essa questão da recombinação como um todo, certo? Os gametas parentais são formados mesmo que não haja recombinação e aparecem em maior quantidade. Se não houver recombinação, só vai ter gameta parental. Se houver recombinação, vai haver gameta parental e recombinante, tá? Os gametas recombinantes são formados apenas se, ao condicionante aí, se houver permuta, tá? Que é o crossing over ou permutação, e aparecem em menor quantidade, tá? A taxa de recombinação é expressa em porcentagem e corresponde ao somatório da frequência de gametas recombinantes formados na gametogênese. Mas, professor, como é que eu vou saber essa taxa de recombinação? Como é que eu faço para calcular? Como é que eu faço para saber? Vamos lá. Então, preste atenção aqui, ó. Considere que 100 células germinativas entram em meiose. Tá? Lembrando, na meiose, uma célula ela dá origem a 4. Uma célula ela dá origem
a 4, que é o que nós chamamos de divisão reducional, tá? Então, eu tenho a meiose 1, a meiose 2. Eu tenho dois processos de divisão sucessivos, tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho 100 células germinativas, quantos gametas vão ser produzidos? E aí? Preste atenção, uma célula vai formar 4 gametas. Isso é matemática básica, gente. Se uma célula forma 4 gametas, 100 células vão formar quantos gametas? E aí? Vocês estão me escutando? 400. 400. Simples assim, matemática básica, pô. Se um está para 100, tá? 4 vai estar para quanto? X. Uma vez x. X é igual a 4 vezes 100, 400. Simples assim, gente. Tá? Então se liguem, eu tenho 400 gametas. Beleza. Sendo que ele diz assim, ó. Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que não houve permutação ou crossover? Se não houve permutação, vai haver troca aqui? Sim ou não? Não. Não. Então, vai formar o gameta com essa combinação e com essa combinação, que são as combinações parentais. Eu tenho azão, bezão, que é essa combinação aqui, certo? E eu tenho azinho, bezinho, que é essa combinação aqui. Quantos gametas mesmos a gente formou? No total? 400. 400. Isso quer dizer que quantos gametas eu vou ter com cada uma dessas combinações? Se eu tenho 400 gametas e tenho duas combinações distintas, cada uma 800. dessas combinações, são duas combinações, eu vou dividir. Ah, tá. Faz sentido. Desculpa. Tá? Porque eu tenho 400 gametas, 200 deles com a combinação azão, bezão, 200 deles com a combinação azinho, bezinho, certo? Então, caramba, faltou 10 minutos só, como passa ligeiro. Vamos ver se é assim mesmo que o cara está dizendo. Ó, cada célula forma por meiose 4 gametas. Logo, 100 células formarão 400 gametas se não houver crossover. Temos azão, bezão, 100 gametas. Azão, bezão, mais 100 gametas. Isso quer dizer que eu produzi no total 200. Azinho, bezinho, 100 gametas. Azinho, bezinho, 100 gametas de novo. Quer dizer que eu tenho o seguinte. Eu vou ter 200 gametas azão, bezão e 200 gametas azinho, bezinho. Ou seja, 50% de chance para cada uma das duas combinações. Mas e se houver recombinação? Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que 20 delas apresentam permutação na meiose? Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte. Se 20 delas apresentam permutação, isso quer dizer que 80 delas vai ter a combinação parental, certo? Só que 80 células vai me gerar quantos gametas? 80 células vai me gerar quantos gametas? Eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Cada célula produz quantos gametas, gente? Cada célula produz 4. 4. Então, 80 vezes 4 dá quanto? 320. 320. Aqui eu vou ter 320 é feio, né? Que é no plural. 320, que vai ter a combinação parental. Qual é a combinação parental? Azão, bezão, azinho, bezinho. Certo? Quantos eu vou ter com azão, bezão? Quantos eu vou ter com azinho, bezinho? E aí? O que é que eu faço com esse 320? Divide para
A, B, Sim. A, B. Divide para azão, bezão e azinho, bezinho. Vai ficar quanto para Dá cada? 160 para cada. 160. Então, eu vou ter 160 gametas azão, bezão, 160 gametas azinho, bezinho. Essa combinação aqui é a combinação parental, tá? Parental, certo? Mas ele diz que 20 dessas células apresentam o quê? Permutação. Isso quer dizer que 20 delas vão formar quantos gametas? 20 vezes 4 vai dar quanto? 80. 80. Certo? Aí, qual que vai ser a minha recombinação? Eu vou ter que trocar alguém aqui. Certo? Vai ser o azão agora com quem? Com um bezão ou com um bezinho? Bezinho. Bezinho, porque não recombinou? E agora, o azinho vai estar com quem? Bezão. Com o bezão. Exatamente. Esses são os meus recombinantes, tá? Quanto que eu vou ter de gametas de cada um desses recombinantes aqui? 80, 80. Não, 80 eu vou dividir para os dois. Cada um vai ter quanto? 40. 20, 40. 40. Eu vou E? ter 40, 40, tá? Se eu somar tudo aqui, vai dar quanto? 160 com 160, 320. Com mais 40, 360. Com mais 40, 400. Qual é o total de gametas que eu tenho? Não é 400? Só que agora eu tenho 160 de cada uma das combinações parentais. E agora eu vou ter 40 de cada uma das combinações recombinantes. Deu para sacar aí como que a gente consegue traçar a quantidade de gametas parentais ou recombinantes? Isso vai de acordo com o que o cara te fornecer de informações lá no enunciado. Então, você vai ter que prestar atenção no enunciado, você vai ter que se ligar no que ele está te dando de dados, de informações, e a partir disso aí tentar resolver, certo? Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Beleza, tá? Nenhuma dúvida. Ah, Zac, você ligou o seu microfone, então você está falando, total, a gente já fez isso aí, tá? Ops, passou muito. Aqui. Então, a comparação do dihibridismo com o linkage. No dihibridismo é aquele negócio que eu disse, ó, o azão e o azinho estão separados, aqui eles não estão ligados, não. Se eles estivessem ligados, o azão ia estar com o bezão aqui, ó, e o azinho ia estar com o bezinho aqui. Mas, ó, o azão com o bezão, o azinho com o bezinho, eles estão separados. Isso vai me fazer com que as combinações possam ser feitas de maneira aleatória, tá? E em mesma proporção. Eu posso combinar o azão com o bezão, aí tem essa primeira combinação aqui, ó. Ou eu posso combinar o azão com o bezinho, vou ter essa combinação. Eu posso ter o azinho com o bezão, vou ter essa combinação. Vou ter o azinho com o bezinho, esta combinação aqui. Isso nada mais é do que a segunda lei de Mendel, tá? No linkage, eu tenho isso aqui, ó. O azão está ligado com o bezão. E o azinho está ligado com o bezinho. Ao invés de ter 4 cromossomos distintos, tá? Como eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos distintos, cada um desses cromossomos com um dos genes, agora eu tenho 2 cromossomos, cada um deles com 2 genes ligados entre si, tá? E aí o que acontece? O azão, para onde for, vai levar o bezão. O azinho, para onde for, vai levar o bezinho, tá? Isso vai me formar as combinações parentais, tá? Ou os gametas parentais. Eu posso realizar a troca de partes entre esses cromossomos. E aí, quando ocorre a troca de partes, eu tenho o crossing over. Ocorrendo o crossing over, eu posso ter a combinação do azão com o bezinho e do azinho com o bezão. Esses caras aqui são uma nova combinação em relação à configuração parental. Se é uma nova configuração em relação ao que eu tinha aqui de combinação parental, eles são chamados de recombinantes, ou seja, recombinar, combinar de novo, ou seja, uma nova combinação, tá? O percentual de gametas recombinantes é a metade do percentual de células que fazem crossing over. A gente vai ver isso lá na frente quando estiver
vendo os cálculos relacionados ao crossing over, tá? A questão de posição cis e trans, a gente vai ver na próxima aula. A gente tem 2 minutos e 20 segundos apenas, certo? Então, essa questão de arranjos do genótipo dos genes que estão em linkage, a gente vai ver na nossa Ô, próxima aula. professor, Oi, minha flor. escute, libera esse slide, por favor, no grupo, que esse slide tá bom demais. Certo. Vou fazer o seguinte. Quando for... Cadê? Deixa eu botar eu aqui. Pronto. Quando for na próxima semana que a gente finalizar esse conteúdo, aí eu disponibilizo os slides para vocês, certo? Inclusive, até eu posso mandar os links dos anteriores também lá no grupo, certo? Eu vou disponibilizar Pronto. tudo que eu tiver de material para vocês. Esse eu não vou disponibilizar agora porque tem alguns conteúdos que a gente ainda não viu, certo? E aí talvez você vá tentar ver e acabe embaralhando tudo, certo? Então esse aí, quando nós finalizarmos o conteúdo, eu disponibilizo. Mas os anteriores, tá? Eu já posso deixar lá o link para vocês, beleza? Beleza, professor. Então, tudo certo. Por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? 1 minutinho e 15 segundos para vocês tomarem uma água, né? Dar aquela respirada e esperar a aula do mais lindo de todos, que é Oswaldo. Não é Oswaldo, né? Depois? Não, é Bruno, Oswaldo Ah, então por não. último. Oswaldo, ele fecha com chave de ouro. Né, Amanda?